Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de monumento, um tesouro da história, tá? Na aula passada, nós vimos as projeções de Oscar Niemeyer, né? Na aula retrasada, na prancha 23. É, Vimos o Congresso Nacional, o Puerto da Música, o Edifício Copan, todos projetados por Oscar Niemeyer. Na prancha 24, você criou, né? O seu projeto baseado no trabalho de Oscar Niemeyer. E hoje nós vamos ver alguns monumentos. Professor, o que é monumento, né? Bom, se vamos fazer um passeio turístico pelas cidades mais populosas do Brasil, encontraremos enormes esculturas ou construções arquitetônicas que carregam em sua forma cor, localização, fatos que representam algum importante acontecimento da história, tá? E ela também faz homenagem a alguém, a alguma figura ilustre, alguma pessoa muito importante, tá? Essas obras de arte, elas são chamadas de monumento, tá? Bom, após a Revolução Francesa, a palavra patrimônio, ela designava-se a um conjunto de bens móveis, tá? Contudo, nós não podemos deixar de lembrar que esta definição ela é muito genérica, tá? Por quê? Porque os monumentos históricos eles eram geralmente conceituados dessa mesma forma, tá? Então, os monumentos históricos eles possuem um sentido. Esse sentido é atribuído ao que? A construções condenadas, tá? E lembranças de alguém ou de alguma coisa, tá? Então, monumento ele é criado para que algo seja lembrado ou alguma pessoa ou algum fato importante da história seja lembrado através deste monumento, certo? Então, essas obras, né, que nós vemos, são chamadas de monumento. A atividade sugerida é a seguinte: depois que nós sabemos o que é o monumento e o que o monumento nos mostra, né? Essas esculturas enormes que contam uma história de um determinado período ou que faz homenagem a alguma pessoa ou conta o fato de alguma história de determinada época. O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Pesquise o título e o significado, tá? Então, ó, conheça melhor os monumentos a seguir. Faça uma pesquisa para saber qual monumento histórico representam ou qual a importância da figura representada para a cidade. Então, aqui nós vemos a cidade do Rio de Janeiro, um monumento muito conhecido, que está entre uma das sete maravilhas do mundo. Aqui nós vemos a cidade de Belo Horizonte, um monumento também na cidade de Belo Horizonte. Este é da cidade de Porto Alegre e este é da cidade de São Paulo. Bom, o Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas do mundo, é conhecido por muita gente, passa bastante na televisão e eu acredito que algumas pessoas da sala já possam ter ido visitar. Ele é um monumento muito importante no Rio de Janeiro. É um dos cartões postais. É um dos cartões postais da cidade, tá? Um dos mais icônicos é o Cristo Redentor, tá? Famoso, né? Por ser uma das sete maravilhas do mundo, certo? Mas quando esse monumento foi criado? Quando o Cristo Redentor foi criado? Por quem ele foi criado? Como ele foi feito? Então, é isso que vocês vão pesquisar sobre esses monumentos, tá? A ideia é que tudo começou lá em 1859, quando um padre lazarista francês, Pierre-Marie Boss, da Igreja Católica Imaculada Conceição, teve um sonho de construir um monumento religioso no alto do Monte do Corcovado, tá? Então, o Cristo Redentor ele tem 710 metros de altura. A proposta desse padre era materializar-se nos preparativos, né,
para o cenário da independência do Brasil, que foi celebrado em 1922, tá? E aí vocês vão pesquisar. Então vocês vão conhecer melhor sobre esses monumentos, certo? Vai escrever aqui, ó, sobre cada um deles. Este outro monumento que vocês estão vendo aqui, ó, ele é chamado de obelisco, tá? Então é o obelisco da Praça 7 de Setembro, lá em Belo Horizonte, tá? Conhecido como Pirulito. É um monumento lá de Belo Horizonte, né? A capital do estado de Minas Gerais. Esse monumento foi uma doação feita pelo povo da vizinha Capela Nova, tá? Do Betim. Hoje, o município de Betim, aos habitantes da capital mineira, por ocasião da comemoração do centenário da independência, tá? Do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Como é conhecido, é feito em granito, tá? E é formada por uma agulha de 7 metros, apoiada sobre um pedestal quadrangular adornado por um poste em cada um das suas vértices, tá? Aqui, ó, cada uma das suas vértices tem um poste. Esse desenho ele foi criado pelo arquiteto Antônio Rego e construído pelo engenheiro Antônio Gonçalves Gravatá, tá? Então, este é um dos monumentos lá de Belo Horizonte, conhecido como o obelisco da Praça 7 de Setembro. Esse outro monumento aqui é um monumento que fica na cidade de Porto Alegre. É chamado de Monumento ao Expedicionário. O Monumento ao Expedicionário ele é um monumento histórico da cidade de Porto Alegre. Foi inaugurado em 1957, tá? A ideia desse monumento aqui foi lançada pelo jornal Correio do Povo em 1946, o que gerou um concurso público para a elaboração do Arco do Triunfo, tá? Tá vendo? Ó, os arcos, onde sai vencedor o projeto de Antônio Caringi, tá? Autor também da estátua do Laçador, símbolos de Porto Alegre. Bom, construído, a escolha dividiu o júri, tá? Do qual fazia parte, que se referiram inconformados com a quebra do regulamento, uma vez que o projeto do Caringi se desvia do padrão usual do Arco do Triunfo, como uma abertura central, às vezes nas duas laterais menores, ao passo que se possui duas aberturas iguais, tá? Então, ó, aqui o Arco do Triunfo possui duas aberturas iguais, tá? Na cidade de Porto Alegre. Pessoal, e por fim, este daqui, da cidade de São Paulo, é conhecido como o Monumento às Bandeiras, tá? Ele está localizado no Parque do Ibirapuera, tá? Esse monumento. Ele representa os bandeirantes que desbravaram o país no período colonial, tá? Então, o movimento à bandeira, certo? Bom, ele foi encomendado pelo governo do estado de São Paulo em 1921 e é obra do escultor Victor Brecheret, tá? E só foi inaugurada durante a comemoração do centenário da cidade de São Paulo em 1953. Essa escultura aqui, ela é composta por 240 blocos de granito com cerca de 50 toneladas cada. Ela tem 12 metros de altura, 50 metros de extensão e 15 metros de largura, tá? Então, você vai pesquisar o título e o significado de cada uma delas. Eu já falei um pouco para vocês sobre cada uma, agora vocês vão pesquisar e escrever, tá bom? Ao lado de cada imagem. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!